Boa noite, estamos chegando para todo o Brasil com o Jornal Jovem Pan, com os destaques dessa quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente começa com o destaque internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue recebendo grandes autoridades do mundo na Casa Branca. Assunto para o nosso correspondente Luca Bassani. Tudo bem, Luca? Bem-vindo, boa noite. Qual foi a autoridade da vez? Bom trabalho. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Desta vez foi o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, ele que segue em uma missão muito complexa. Primeiro, representando os países europeus para que a Europa tenha garantias de segurança no acordo de paz que está sendo costurado entre Estados Unidos e Rússia para a guerra da Ucrânia, mas também está por buscar acordos comerciais. Nós temos a situação que Donald Trump também ameaçou os países europeus de colocar uma taxação de 25% sobre os produtos que chegam do continente até os Estados Unidos, e o Reino Unido, que já vive uma situação econômica extremamente complexa, busca um acordo bilateral que possa isentá-los também dessas taxações e fazer com que o comércio seja ainda ampliado entre essas duas nações com tantos laços históricos. Keir Starmer também trouxe uma carta do rei Charles III, convidando Donald Trump para uma visita de Estado no Palácio de Buckingham, que acontecerá num futuro próximo. Uma data não foi especificada, mas há também esse pedido de reaproximação, apesar das dificuldades e dos sinais dados pela nova administração de Donald Trump, que não priorizará os aliados históricos do Ocidente, da Europa Ocidental, durante este novo mandato, muitas vezes até deixando-os de fora de acordos comerciais e geopolíticos importantes, a exemplo daquilo que vemos acontecer na guerra da Ucrânia. Ô Luca, e além dos encontros, como você tem relatado aqui, Donald Trump tem feito declarações tanto sobre o conflito no leste europeu quanto sobre o início de uma possível guerra comercial. É isso, né? É isso. Amanhã, inclusive, outro líder mundial visitará os Estados Unidos, o presidente Volodymyr Zelensky estará em Washington para assinar aquele acordo dos minerais, né, a exploração de minerais de terras raras, principalmente dentro da Ucrânia. Donald Trump, quando questionado sobre o futuro da guerra, ele disse que confia no bom senso de Vladimir Putin e que também não se lembra de ter chamado Zelensky de um ditador. Ele espera que amanhã esse acordo possa ser também o começo do final da guerra, se assim podemos colocar, e deixar bastante claro quais são as intenções dos Estados Unidos, economicamente falando, para o conflito no leste europeu. Por fim, em relação à guerra comercial, aquele adiamento que foi feito para as taxações ao México e ao Canadá parece que foi apenas temporário mesmo, já que no próximo dia 4 de março, as tarifas de 25% para os dois vizinhos dos Estados Unidos já serão implementadas em todos os produtos. Donald Trump disse que o patrulhamento nas fronteiras tem aumentado, mas ainda não é o suficiente para frear a chegada de imigrantes ilegais e também a entrada de drogas dentro dos Estados Unidos, principalmente o fentanil. Não bastando isso, haverá mais uma taxação de 10%, acima dos 10% já prometido na semana passada, e com isso uma nova guerra comercial se inicia entre as duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos e a China. Com certeza isso será tema também tratado por outros líderes mundiais que agora fazem o caminho até Donald Trump para tentar negociar acordos bilaterais favoráveis aos seus países. Dia 3, já semana que vem, a gente acompanha então como que essas tarifas entram em vigor efetivamente. Deixa eu te aproveitar a sua participação aqui para perguntar, claro, sobre a Alemanha, depois da eleição no fim de semana. Os jornais daí mais destacam a questão interna nesse momento do que especificamente a questão externa, Luca? Não necessariamente, Thiago, apesar da coalizão ainda não ter sido formada e nós temos essa movimentação de Friedrich Merz buscando os sociais-democratas para formar um governo, nós vemos que ele já se encontrará com o presidente Emmanuel Macron e com Keir Starmer para que os três juntos, como as três maiores economias da Europa, possam discutir as questões de segurança. Merz, inclusive, tem um plano ambicioso de aumentar os gastos para as armas nucleares, que, como nós sabemos, tem duas potências nucleares dentro do continente, a França e o Reino Unido, que agora serão responsáveis pela proteção de todo o continente com o abandono dos americanos. Luca Bassani, voltaremos a nos falar nesta sexta-feira. Um bom descanso para você aí na Alemanha. Grande abraço, até amanhã.